Olá vocês, tudo bem por aí? Estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Muito prazer, eu sou Felipe Dorini. E eu sou o Fred Murad. No programa de hoje vamos falar sobre obesidade na juventude. Uma reportagem da revista Piauí, da série Má Alimentação, apontou um crescimento de 70% das crianças com sobrepeso ou obesidade entre os anos de 2008 e 2021. A mesma pesquisa apontou que praticamente 1 a cada 5 crianças que são atendidas pelo SUS está obesa. Para esclarecer o tema, convidamos uma médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC, especialista em nutrologia pediátrica pela Unifesp e especialista em obesidade infantil pela University of Tennessee. Obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vinda, doutora Juliana Taralli. Eu que agradeço o convite de vocês. E agora, roda a vinheta que logo falaremos mais sobre obesidade infantil no Brasil. Por que o aumento no número de crianças obesas no Brasil? Acho que, na verdade, é um aumento mundial, a gente só está seguindo, infelizmente, a tendência desse aumento. Algumas coisas, na verdade, entre 2008 e 2020 vieram, por exemplo, da nossa própria cultura. Então, o aumento do consumo de produtos ultraprocessados, que é aquele que a gente compra na prateleira, e a diminuição, por exemplo, da gente comer mais frutas, legumes no nosso próprio cardápio, porque é muito difícil alimentar uma criança. Eu acredito que, além disso, também a alta dos preços desses produtos in natura, que hoje tem um preço nada competitivo em relação aos ultraprocessados. E o que as torna obesas? O que, na verdade, provavelmente um aumento da ingesta delas, né? Então, a obesidade é um fator multifatorial, na verdade. A gente não tem uma causa definida, muitas coisas podem estar acontecendo, mas eu acredito que esse aumento na primeira infância vem muito de a gente ser mais inativo, então são crianças que ficam muito tempo na tela, né? Sempre olhando para alguma tela, seja ela computador, celular ou alguma televisão, e porque, de fato, elas comem errado. Né? E aí a gente não tem esse controle. E o que acontece é que o aumento da ingesta, sem nenhum gasto energético, acaba aumentando o peso das crianças. O que é ser uma criança obesa? Existem parâmetros para definir se a criança é obesa ou não? Existem parâmetros bem delimitados. Hoje a gente usa uma curva que foi feita pela OMS em 2005. E esse parâmetro dependendo do peso e da estatura da criança, e principalmente do IMC, tem que ser acima de mais 3. Ou se a gente estivesse falando em percentis acima do percentil 90, a gente já considera a criança com excesso de peso. E quais são as principais causas da obesidade infantil no Brasil? Eu diria que a principal causa é esse erro energético, né? Então, essa má alimentação, falta de exercício físico, aumento do número de telas e falta, na verdade, de políticas de saúde que a gente trate essa criança de maneira adequada. De que maneira a educação pelos pais influencia e contribui a criança se tornar obesa? Nossa, eu diria que é fundamental, na verdade. Eu acho que o grande desafio hoje no Brasil é a gente orientar os pais nessa educação de que fato, por que uma criança obesa leva a outras consequências, porque não é só estar acima de peso, né? Isso leva a outras doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão e diabetes, e idades cada vez mais frequentes, né? E no tratamento da obesidade dessas crianças, a parte nutritiva de alimentação é suficiente, a regulação dessa parte? Ou a atividade física é essencialmente necessária para que a criança deixe de ser obesa? É necessário que a gente faça um tratamento que a gente diz também que é multifatorial, né? Então, eu preciso mexer na alimentação, no exercício físico, eu preciso mexer na dieta dessa casa, não só na alimentação, então eu preciso que ele coma menos, né? E aqui, para criança, a gente acha que comer menos é a gente fazer uma dieta restritiva, mas não é isso, é a gente adequar o que a criança deveria estar comendo para aquela idade, né? Exercício físico é fundamental, eu sempre lembro que apesar da criança ter 5 anos e, obviamente, a gente não vai colocar ela numa ginástica, existem vários tipos de exercícios que a gente pode fazer adequados para cada idade. E de que forma a questão emocional do jovem impacta no desenvolvimento da obesidade? Também é um impacto bem importante, principalmente para os mais velhos, né, para os mais próximos de 10 anos, que já estão chegando perto da adolescência. Eu diria para você que impacta, inclusive, por exemplo, em fazer atividades físicas, porque quando a gente vai para a natação, a gente tem que usar um maiô, um biquíni. E isso, por exemplo, impacta na imagem, acaba gerando um pouquinho mais de ansiedade nessa criança. A gente vê muito transtorno de ansiedade e leva a compulsão alimentar. Você falou que a gente precisa regular a alimentação dessa criança de uma forma que ela não sinta fome, né, claro, mas que ela precisa comer bem.
A alimentação dentro da casa, dos pais, dos irmãos, também interfere nessa questão? Interfere muito. Fica muito difícil eu pedir para uma criança para, por exemplo, ela não consumir refrigerante e isso ser uma coisa que está corriqueira dentro da casa dela. Então, quando eu sempre falo que para a gente conseguir tirar uma criança de um excesso de peso, eu preciso mexer na dieta da família inteira e todo mundo tem que entrar nessa adequação alimentar. Em geral, a doença está na casa. É muito difícil a criança ter um excesso de peso e os pais e os irmãos não terem nada, né? E de que forma, quando a criança começa o tratamento, os profissionais que vão tratar essa criança têm que levar em consideração a saúde mental dela? Porque a gente está tirando uma coisa que provavelmente a criança gosta muito e talvez ela não se sinta tão bem. Como que precisa ser levado em consideração? A gente faz um tratamento que a gente chama de comportamental, né? Então, a primeira coisa é envolver a criança dentro do tratamento. O tratamento é para ela que precisa dizer para você aonde que você vai conseguir fazer essas mudanças. Obviamente que talvez não seja ela que compre aquela alimentação, mas você pode, por exemplo, combinar com ela que em vez de comer um pacote inteiro de bolacha, ela vai comer 3 bolachas. Né, ao invés de tirar ou restringir alguma coisa e depois levar, por exemplo, a uma compulsão alimentar no futuro. Né? E existem remédios para o tratamento da obesidade infantil? Atualmente a gente não tem nada, tem algumas medicações dessas mais novas que estão vindo, com certeza vocês já ouviram falar, né, dos aládrigos GLP-1, que tem estudos que estão em construção. Hoje, acima de 12 anos, a gente pode dizer para uma criança que é uma obesidade muito grave, mas hoje 100% das crianças têm um tratamento que é comportamental. E o Nordeste no Brasil é a região que tem o maior índice de obesidade no Brasil. Você consegue dar um diagnóstico do porquê? Com certeza, eu diria que tem alguns diagnósticos que são muito prováveis, né? Então, provavelmente por conta de sermos o Nordeste é a região mais pobre do Brasil e a gente sabe que produtos ultraprocessados são muito mais baratos do que o in natura, então esse consumo é aumentado, né? Que a gente chama de fome oculta. Apesar da criança estar acima do peso, ela tem uma desnutrição secundária, né? Políticas de saúde, né, que são muito ruins, então o sistema de saúde não é igual, infelizmente, no país inteiro, né? A gente sabe muito bem disso, no Nordeste é muito pior, então às vezes é muito longe para uma mãe levar para fazer um tratamento. A obesidade, a gente precisa que a criança venha com uma frequência bem alta, né? Provavelmente todo mês, mensalmente, para que essa criança de fato tenha esse apoio do médico, né? E eu não consigo isso se você mora a 5 horas do posto de saúde. E de que forma a disposição dos alimentos nos supermercados influencia nessa questão da obesidade? Porque a gente sabe que os alimentos que dão mais gosto na criança ficam ali na altura dos olhos dela para que ela tenha mais vontade. Com certeza, isso influencia, assim, todo mundo que já viu uma criança no mercado sabe que, por exemplo, quando a gente está na época de você passar o produto, a primeira coisa que aparece são aquelas coisas coloridas, em geral, para crianças, são produtos que chamam a atenção pelas cores, pelo fato delas serem divertidas e, em geral, esses são os piores produtos, né? Com certeza, se a gente tivesse uma política séria de saúde, né, em relação à alimentação, esses seriam os produtos que estariam na última ou lá em cima para que a criança não tivesse acesso, né? E você acredita que, assim, os pais não quererem falar não para a criança também ajuda nessa questão dela se tornar obesa? Com certeza, o comportamento dos pais influencia muito, né? Obviamente que a gente dizer não para uma criança todos os dias é uma coisa exaustiva, eu falo que ser pais não é fácil, mas a alimentação também tem que entrar numa rotina. E dizer não para ela, para coisas que ela deveria estar, ou combinar coisas, né? Porque é muito chato a gente dizer não, mas eu tenho certeza que se você combinasse com o seu filho outras trocas, ele o veria melhor e sairia desse processo de não e sim, né? E você falou de não restringir e sim diminuir a quantidade. Você acha que aí um nutricionista deve acompanhar e fazer uma dieta mais restritiva, mais certinha para essa criança? O que a gente faz, né, normalmente com a nutricionista, ela adequa nos horários. Então, imagina que o seu café da manhã, ela faz um cálculo calórico do quanto a criança deveria estar comendo para aquela idade, e aí é bem específico. Cada idade precisa de um consumo de calorias ou não, dependendo do quanto ela está obesa e do quanto disso, de fato, vai precisar melhorar, né? Mas a gente não restringe nada, a gente diminui a quantidade, porque é muito mais fácil a gente diminuir do que eu restringir e essa criança comer escondida, por exemplo, né? Ou ela pedir para uma avó, ou quando eu estiver na escola, por exemplo, ela comer absurdamente porque a gente restringiu dentro de casa, né? Você acredita que quando o tratamento da criança vai começar, tem que começar pelo tratamento psicológico dos pais para que eles tenham um suporte psicológico para aprender a falar não para essa criança,
para dar um suporte maior? Com certeza, eu acho que na verdade todo mundo precisa, né? Então, se a gente tivesse um tratamento ideal para uma criança hoje dentro desse quadro de excesso de peso, eu diria que você precisa de um médico para reger, então pode ser um nutrólogo ou pode ser o pediatra da criança, uma nutricionista que vai olhar a alimentação, um psicólogo e um educador físico. As atividades físicas recomendadas são uma vez por dia ou a criança não precisa fazer tanta atividade física? Na verdade, a gente segue uma recomendação bem forte da OMS, também é por idade, obviamente em crianças a gente nunca fala, mas para vocês terem uma ideia mais ou menos, nessa faixa etária de 5 a 10 anos, a criança deveria estar fazendo 150 minutos de exercícios por semana, o que se a gente fosse colocar todos os dias, ele teria que fazer pelo menos 30 minutos, né? Obviamente, ela não precisa fazer natação ou fazer, por exemplo, futebol. Ela pode, por exemplo, brincar dentro de casa, né, que já seria o suficiente. Então, imagina para quem tem uma criança que tenha um bichinho de estimação, ela levar esse bichinho para passear perto de casa já é o suficiente desses 30 minutos de exercício. E a questão das crianças assim estarem ativas passa também pela questão dos pais ou você acha que vai muito mais numa vontade delas ou de uma disposição que já é dela mesmo? Eu acho que duas coisas aconteceram. Primeiro, tem uma coisa social. Então, as crianças hoje, elas têm uma inatividade muito maior do que, por exemplo, nossos avós tinham, né? Isso já ficou bem claro, né? Já tem vários estudos a respeito. Mas eu acho que impacta muito também como a família é. Se é uma família que chega em casa muito cansada e que também se joga no sofá ou vai abrir um celular, a criança ela tende a repetir o comportamento dos pais. Então, quanto mais inativos os pais, mais inativa essa criança vai ser, com certeza. E com a pandemia aumentou a quantidade de uso dos aparelhos eletrônicos. Como que você acha que isso influenciou e aumentou cada vez mais esse problema? Acho que impactou, severamente, né? A gente vê cada vez mais, né? Não só dentro do sistema de saúde público, mas no particular também. E ficou muito difícil da gente voltar à restrição ao que era anteriormente, né? Eu acho que a forma mais fácil da gente fazer isso é ou você conseguir fazer com que essa criança faça alguma coisa lúdica que tenha um gasto energético, e aí você junta os dois, ou que a gente tenha uma restrição séria de cortar mesmo, e eu só posso usar 2 horas por dia seja o celular, aquela tela que a criança está acostumada a usar todos os dias. Com certeza, o impacto foi importante. Você acha que os padrões estéticos impostos pela sociedade hoje influenciam a criança querer mudar ou você acha que isso piora o psicológico delas? Eu acho que o que a gente vê, na verdade, na prática, piora a autoestima dela, porque ela olha no celular uma imagem de uma pessoa que não é real e que está muito longe do que ela considera ou que ela se vê no espelho. E isso tem gerado cada vez mais transtornos ansiosos em crianças muito pequenas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado e por ter ajudado a gente a entender mais sobre esse assunto relevante. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe do Linkados e a nossa orientadora Eide Vargas. Para assistir às outras edições do programa, acesse o portal de jornalismo da ESPM São Paulo em www.jornalismosp.spm.edu.br. Até mais!